preocupação com a aparência e a boa forma é realidade em todos os gêneros, classes sociais e faixas etárias. Mas na busca do corpo perfeito e do emagrecimento rápido, tem quem se arrisque em fórmulas milagrosas, dietas da moda que geralmente são muito restritivas. É claro que nem sempre a escolha por uma dieta se relaciona com a questão estética. A restrição alimentar pode ser feita, é claro, para melhorar uma condição de saúde ou prevenir doenças, por exemplo. Mas seja lá qual for o objetivo, não faltam opções. Tem dieta da sopa, dieta da lua, do ovo, low carb, mediterrânea, jejum intermitente, tem até agora dieta do tipo sanguíneo. Mas será que a dieta é o melhor caminho ou seria a reeducação alimentar? Os especialistas convidados de hoje respondem. Só que a primeira resposta é a sua. Como é que anda a sua relação com a comida, o corpo e a balança? Você come para viver ou vive para comer? Como para viver. Não vivo para comer. Viver para comer é você comer qualquer coisa, né? Você, tipo a gula. Eu gosto de comer, mas não como muito não. Não pode comer muito, né? Não pode, porque engorda, faz mal. Se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu não me esforço para poder comprar e comer. Besteirinha de vez em quando é bom, né? É um doce, uma bala, alguma coisa, né? Um refrigerante, né? Eu não sigo assim uma dieta rigorosa, entendeu? O que realmente faz mal eu evito, entendeu? Mas nem sempre. Para algumas pessoas, a comida é apenas uma fonte de nutrientes que mantém o organismo funcionando. Para outras, além de saciar a fome, a comida é usada para aliviar a ansiedade, o estresse, a insatisfação com a vida. Isso ocorre porque os alimentos podem impactar diretamente na saúde do cérebro, na cognição, na memória, no bem-estar físico e emocional. A nossa relação com o alimento é uma relação que conta uma história, né? Uma relação que pode, evidentemente, nos conectar com os nossos antepassados, com as nossas tradições, com as nossas origens. Né? Não é simplesmente uma questão nutricional. Mas quando a gente começa a reduzir a alimentação a apenas uma dimensão nutricional, né, objetiva, vamos dizer, o que a gente vai perdendo? A gente vai perdendo justamente a possibilidade dessas experiências de transformação, essas experiências que vão enriquecendo a nossa subjetividade e que vão nos tornando diferente daquilo que nós éramos anteriormente. Foi pensando nisso que em 2018 Alice resolveu procurar uma nutricionista. Até então ela não praticava atividades físicas, muito menos escolhia os alimentos mais nutritivos e saudáveis. Eu fazia faculdade no turno noturno e chegava muito tarde em casa, com muita fome, porque eu não me organizava antes. Então eu deixava para comer 11, meia-noite, jantava muito tarde, comidas muito pesadas, muito gordurosas. E no outro dia sempre foi um ciclo, né? Eu acordava mais prostrada, mais indisposta. E a minha primeira procura por uma nutricionista foi estabelecer a minha rotina. Me ajudar não somente em questões alimentares, mas em questões de vivência mesmo, né? Horário para comer, o melhor horário para eu ceiar e conseguir ter um sono melhor, ter mais disposição, um humor melhor. Alice optou por fazer uma reeducação alimentar. No início foi complicado mudar a rotina, mas os hábitos saudáveis vieram para ficar. E os resultados foram visíveis na vida da Alice. O cabelo fica mais hidratado às vezes, você percebe que muitas coisas funcionam. Eu era uma pessoa que tinha muitas queixas de dores de cabeça, dormia muito e não tinha uma qualidade do sono. Eu já brinquei até com a minha mãe, eu falo, mãe, se uma pessoa que me conheceu antes de 2018 me conhecesse agora, ia brincar, porque são pessoas totalmente diferentes em questões alimentares, em disposição, tudo muda. E eu sou uma pessoa muito mais ativa, não sou aquela pessoa que, como eu era antes, que chegava no lugar e ficava sentada e procurava sempre um canto assim para escorar. Segundo especialistas, o primeiro passo para se ter uma alimentação saudável é dar prioridade aos alimentos 100% naturais e orgânicos e com a maior diversidade de nutrientes. Ter equilíbrio na escolha da qualidade e da quantidade. O fracionamento da dieta, apesar de muitas modas, ele é importante. Então você comer menor quantidade várias vezes por dia, de maneira balanceada, é importante para a saúde digestiva.
A abordagem da alimentação ela é multidisciplinar, né? E cada caso tem que ser individualizado porque a retirada ou acréscimo de um determinado nutriente em quantidade maior deve ser sempre orientada por um profissional adequado. E esse profissional adequado parte desde o acompanhamento, desde o seu médico, né, até o nutricionista, o psicólogo. O modo como você se relaciona com o seu corpo diz da sua forma de se posicionar no mundo e da sua capacidade de aderir a uma certa moralidade. Então, não passa apenas por uma questão, digamos assim, de imagem ou de aparência. Passa, sobretudo, por um certo trabalho que o indivíduo deve fazer sobre si mesmo, no sentido de alcançar uma determinada moralidade. Sempre busquei uma qualidade de vida. Sempre busquei ter disposição, estar feliz, me sentir bem, viva, assim, sabe, para fazer as coisas e ter saúde. E sem dúvida, como saúde é a palavra-chave para a gente entender melhor o que pode, o que não pode, os mitos e verdades ligados ao peso, às dietas, aos alimentos. Eu converso hoje no programa com a médica endocrinologista Cíntia Valério e a nutricionista clínica funcionalista, a Natália Patrão. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês duas. Eu vou começar com a doutora Cíntia. Bom, explica pra gente, não necessariamente ser saudável significa ser magro. É isso mesmo? Exatamente, Rafaela. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante. E essa ideia é bem importante mesmo, né? Eu adorei a matéria de chamada porque ela mostrou exatamente a diferença numa paciente que já era magra, provavelmente, que se manteve magra, mas que teve toda a qualidade de vida mudada quando ela teve uma boa adequação da parte nutricional dela. Então, eu tenho pacientes magros em consultório que muitas vezes se restringem e ficam com déficit de vitaminas, minerais, que se restringem demais e perdem muita massa muscular e acabam não conseguindo recuperá-la, tem flutuações de peso e daí se sentem fracos no dia a dia, não praticam atividade física. Então, sim, existem aqueles pacientes que vão estar magros e vão estar com o corpo funcionando de forma inadequada. Por isso que a avaliação médica e nutricional é tão importante no acompanhamento desses pacientes. Ser magro definitivamente não é igual a estar saudável, necessariamente. Doutora Natália, a senhora agora, qual é a sua avaliação a respeito desse senso comum, né? As pessoas associam, olha, quem procura uma endócrino ou nutricionista, aquele que está gordinho, que quer perder peso, não necessariamente, a gente já sabe. Agora, a senhora trabalha com dieta, reeducação alimentar, cada caso é um caso? Perfeita essa pergunta. Eu acredito muito em estratégias nutricionais que podem se adequar numa dieta ou podem se adequar numa conversa. Então, o caminho da conversa com o paciente sempre vai ser o mais importante para a gente decidir esse caminho. Quando a gente escolhe por uma reeducação alimentar, a gente está estabelecendo uma nova rotina, um novo modelo de vida para esse paciente, né? Então, é um processo um pouco mais lento. E, às vezes, a gente pode ter um pouco mais de pressa. Quando a gente fala de uma doença que está se instaurando, então, nesses casos, muitas vezes a gente vai precisar aplicar essa estratégia alimentar e nutricional com mais pressa. Mas quando nós temos tempo, e é isso, um paciente que ele vem consideravelmente saudável, mas ele quer melhorar essa rotina, esse estilo de vida, a gente pode escolher, sim, por esse caminho da reeducação alimentar. Doutora Cíntia, é por isso que perder peso é diferente de emagrecer, né? Qual é a diferença? Eu posso muito bem perder peso tendo um episódio de diarreia, e aí eu perdi líquido. Eu posso perder peso, como eu falei anteriormente, perdendo massa muscular, e daí não necessariamente eu emagreci, pelo contrário, eu vou estar aumentando a quantidade de gordura do meu organismo. Eu
tenho vários fatores que podem influenciar o peso corporal do meu paciente, né? Intestino, a parte hormonal, retenção de líquidos. Então, eu sempre foco, quando eu estou com os meus pacientes, eu falo, o que me importa é o que você me conta aqui, em frente à cadeira. A balança, ela vai ser só uma consequência, ela vai ser só uma medida. Então, a gente tem que ter calma, é um processo, e a finalidade última não pode ser só o peso, o número da balança, mas sim a qualidade de vida, um estilo de vida saudável. Natália, buscar o estilo de vida saudável, né? Todo mundo quer a boa forma. Eu comentei no início que essa preocupação, né, com a magreza, com a aparência, é algo muito a busca desenfreada hoje, né? E a internet está lá, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas acabam se valendo de dietas que prometem fórmulas mirabolantes. E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho quais são os riscos dessas dietas prontas de internet sem o acompanhamento. Eu vejo hoje um risco muito grande relacionado tanto às dietas quanto às medicações. E nisso a doutora Cíntia pode também nos ajudar bastante. A gente acha que é uma fórmula, né, e que todo o organismo funciona da mesma maneira. Isso é extremamente perigoso, porque nós somos seres muito individuais. Tanto que a nutrição, hoje em dia, ela se encaminha para um lugar onde a gente tem até mesmo análise genética para a prescrição de uma dieta mais específica para cada pessoa. Claro que a base, ela sempre vai ser muito parecida, né? É o que a gente estava falando ali na reportagem agora. Da variedade alimentar, da distribuição positiva ao longo do dia dessas refeições. Mas quando a gente pega um modelo pronto e aplica na nossa rotina, além da gente provavelmente não conseguir fazer aquilo porque não está adaptado para o seu dia a dia, também tem essa dificuldade, às vezes metabólica, às vezes digestivas. Então, você está se esforçando muitas vezes para algo que não seria o melhor para você. Além de, às vezes, também causar algum dano de saúde, e aí fica ainda mais perigoso. Com a palavra, então, vou pegar a deixa aqui da doutora Natália e vou passar para a doutora Cíntia em relação à medicação. A gente sabe que hoje, infelizmente, tem medicação que é indicada para diabéticos, que é usada para perder peso, né? Nós vimos recentemente uma mulher super jovem em São Paulo, 42 anos, ela morreu porque comprou ali uma medicação de internet, né, que tinha uma quantidade de chá ali muito grande. Depois a doutora Natália vai explicar para a gente um pouquinho também o que pode e o que não pode em relação ao chá. Mas, doutora Cíntia, isso acontece, infelizmente, parece que com a internet, essa troca de experiências, né? Isso está aumentando ainda mais essa situação grave de medicação sem acompanhamento. Exatamente. E aí é a importância de ter uma análise assim, médica, individualizada, como a Natália bem reforçou, porque assim, obesidade, doença, ela já sofre muito estigma. Então, a gente tem que lutar também aqui, e é importante reforçar isso, contra o estigma do tratamento. Existem tratamentos bons, seguros, eficazes, que têm toda a segurança comprovada, inclusive no longo prazo, mas que tem que ter um acompanhamento, uma indicação médica. Então, essa busca pela internet do chá emagrecedor, da cápsula, da fórmula, é altamente perigosa. O uso do medicamento que, de repente, o meu vizinho usou, a prima, a parente, não adianta, cada indivíduo vai funcionar de uma maneira. Você citou as medicações para diabetes, elas têm sim, uma delas tem a indicação aprovada para obesidade, se mostrou muito segura, mas eu vou indicar para todos os pacientes? Não, essa análise tem que ser individual. Não tratar a doença, a obesidade, também é má prática médica. Então, o que esses pacientes precisam é de um acompanhamento profissional qualificado. Esse paciente tem uma doença crônica, ele precisa muitas vezes de ajuda de medicação. E aqui o papel de desmistificar os tratamentos. Maravilha. Doutora Cíntia, só fazendo a ressalva aqui, é membro da diretoria da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO. Bom, doutora Natália, eu queria que você explicasse para a gente em relação aos chás, né? A paciente de São Paulo, uma mulher de 42 anos, que morreu porque tomava ali uma composição com vários tipos de chás, né? A gente toma chá achando que pode facilitar ali a digestão, ou toma um chazinho para dormir, até qual é a quantidade permitida, o que é considerado exagerado? Independente da erva que é utilizada, principalmente essas que vêm nesses blends emagrecedores, né, que é o chá seca-barriga, chá 37 ervas, enfim, a gente tem muitas opções nos mercados, nas feiras, na internet.
que fazem esse blend de ervas que tem um efeito muito grande, tem um impacto grande no nosso organismo. Então, a gente consumir chás espaçados, uma xícara elegante, até 3 vezes por dia, mas colocando ervas diferentes, fazendo estímulos diferentes, que condizam com o horário que você está utilizando aquele chá, isso é um consumo ótimo. Vai te ajudar, vai te auxiliar, vai estar bem colocado ali. Mas quando a gente começa a fazer aquele chá de litro, eu já escutei muitas histórias de efeitos adversos. Então, onde eu coloco aqui o meu porém, nessa prática de fazer muitos litros de chá e ir tomando ao longo do dia, substituir até mesmo a água, que é quem faz a hidratação. Chá não faz papel de hidratação, quem faz hidratação é a água. Maravilha, eu vou pedir licença para vocês agora, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Eu quero apresentar aqui um dado curioso, viu? Porque a gente se pergunta, será que existe uma dieta ideal para viver bem com saúde e qualidade de vida? A gente sabe que não dá para abusar dos excessos e, segundo as especialistas, a gente aprendeu aqui que cada caso é um caso. Mas a dieta mediterrânea, ela foi eleita em janeiro agora como a melhor do mundo. Essa escolha foi feita por 27 especialistas e cientistas que analisaram 40 dietas criadas em vários países. Confira. O resultado foi publicado por um conglomerado de mídia americano responsável por fazer nomeações como essa há mais de 3 décadas. A dieta mediterrânea foi considerada flexível e variada, facilitando a adoção. O famoso plano alimentar é um estilo de alimentação tradicionalmente seguido pelos povos da Grécia, Itália, França e Espanha. É rico em verduras, frutas, legumes, grãos integrais, castanhas, azeite e proteínas magras, especialmente peixe. O menu libera o consumo com moderação de carne vermelha, queijos e outros derivados do leite e do vinho. Só lembrando que alimentos processados, doces, carboidratos refinados e fast food não entram no cardápio dessa dieta mediterrânea. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre mitos e verdades. Será que com o passar dos anos o metabolismo fica mais lento? Os detalhes você confere em instantes, voltamos já. Perder peso com saúde, viver bem e melhor com o corpo, sem efeito sanfona, aquele engorda e emagrece. Bom, esse é o desejo de muita gente. Só que para isso é fundamental ter equilíbrio no consumo de proteínas, carboidratos, fibras, minerais, vitaminas e fazer uma dieta ou reeducação alimentar com informação de qualidade, acompanhamento médico. Então, portanto, fuja das pesquisas na internet, daquelas dietas prontas da moda, procure um profissional adequado e não caia em notícias falsas, em fake news. Para desvendar os mitos e verdades que envolvem a saúde, a boa forma e a qualidade de vida, eu volto a ouvir as minhas convidadas, as especialistas de hoje, a médica endocrinologista, doutora Cíntia Valério, e a nutricionista, doutora Natália Patrão. Vou começar aqui com a doutora Natália, falando sobre mitos e verdades sobre dieta. Vamos lá. Jejum intermitente emagrece, doutora? Ele sozinho não consegue ter esse poder emagrecedor, né? O jejum, o maior problema que a gente tem com o jejum é a volta do jejum e a aplicação correta desse jejum. Então, eu utilizo muito com os meus pacientes, mas ele muito bem colocado no dia dessa pessoa. E quando ela retorna deste período, dessas horas sem alimentação, a gente fazer uma boa refeição, uma refeição equilibrada, é o que vai fazer a real diferença nessa estratégia nutricional. Porque quando a gente faz muito solto, né? Viu ali que é uma boa estratégia, começa a praticar sem planejamento, na verdade a gente pode ter outros problemas. Então, um aumento da insulina nessa primeira refeição de forma desequilibrada, um aumento de uma fome durante um período do dia e até mesmo descontrole alimentar são alguns dos reflexos desse jejum mal aplicado. Doutora Cíntia, comer à noite engorda, mito ou verdade?
Em geral, comer em excesso engorda. Então, o que a gente sempre, de certa forma, pode-se falar que isso é verdade, o que eu sempre indico para os meus pacientes é que o maior volume de comida tem que ser consumido durante as primeiras horas do dia ou até o entardecer. Em geral, por conta do estilo de vida moderno, as pessoas fazem o oposto, né? O dia de trabalho muito intenso, você não tem chance de planejar as refeições e chega à noite, aquele excesso de comida, e especialmente aquele comer de recompensa, com comidas mais palatáveis, mais gostosas, geralmente mais rápidas de se fazer, de se preparar, isso sim engorda. Então, novamente, de certa forma, comer durante o dia obedece melhor ao nosso ciclo circadiano, ao nosso ritmo do relógio biológico e, sim, concentrar a maior parte de calorias durante o dia. De noite, é aquela velha, o ditado popular sábio da vovó, né? É tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e comer de noite como um plebeu, porque esse é o momento em que o seu corpo não vai estar preparado para ingerir uma maior quantidade de calorias e aí a tendência de estocagem é maior efetivamente. Eu acho que até a Natália também pode nos ajudar com essas indicações. Natália, conta pra gente aqui uma coisa, é verdade aquela história de que eu preciso comer de 3 em 3 horas para perder peso, né, que é a indicação para não ficar com fome? Perfeito. Aqui no início do programa teve até a pontuação do gastro, né, falando sobre a boa divisão dessa dieta ao longo do dia. E para as pessoas que têm essas demandas, né, de gastrite, esofagite, algum problema mais estomacal, para essa pessoa, ela é uma pessoa que faz super sentido ela ter um fracionamento em tempos mais curtos. Então, as 3 em 3 horas, para esse tipo de paciente, vai funcionar super bem. Mas nós temos pacientes que podem fazer uma ingestão calórica, assim como a doutora Cíntia falou agora, mais concentrada no período do dia, né, na manhã e na tarde, à noite fazer uma pequena manutenção dessa fome, dessa nutrição, e essa pessoa fazer um espaçamento de refeições que não obedecem necessariamente 5 a 6 refeições do dia. Nós conseguimos sim atingir resultados de saúde, resultados de emagrecimento com 3 refeições ao dia bem divididas, né? Isso vai ser extremamente individual. O metabolismo, ele não vai responder mais rápido por conta dessa divisão, mas às vezes isso vai trazer mais conforto para a pessoa e vai fazer com que ela tenha menos essa sensação de descontrole, de descompensar essa alimentação e de se recompensar pela noite. E aí sim a gente vai ter um resultado muito interessante em emagrecimento nesse paciente. Eu adorei a fala da Natália, porque é exatamente isso. Não existe essa evidência. Já cansei de pegar pacientes que acreditavam piamente nisso, colocavam um relógio para lembrar de comer a cada 3 horas e engordavam. E aí eu acho que até é legal falar que o jejum intermitente, que foi falado anteriormente, ele não veio para falar que todo mundo tem que fazer, mas justamente para libertar os pacientes dessa máxima. A gente tem que aplicar individualmente para cada um, conforme o estilo de vida. Eu acho, inclusive, que nesses casos, né, em vários outros, essa parceria é fundamental, né, da endocrinologista e da nutricionista funcional. Bom, doutora Natália, vamos voltar aqui, mitos e verdades. Comer e tomar água ao mesmo tempo, isso dá barriga? Mito ou verdade? Mito, porque dar barriga é difícil da gente afirmar isso, né, mas a gente prejudica a nossa digestão, isso é certeiro. Eu gosto muito de trazer para os pacientes de forma mais lúdica o pensamento de que a nossa digestão, a parte estomacal da digestão, ela é muito parecida com uma receita de bolo, né? A gente precisa de umidade, mas se a gente coloca demais, a massa desanda. Então, eu gosto muito de trazer essa reflexão. Esse líquido, principalmente se for água, ele não vai acrescentar em números de calorias, porque a água, inclusive, nem caloria tem, né? Mas ele pode fazer com que dificulte esse processo de digestão mesmo desse alimento. Mas isso trazer um ganho de massa de gordura é mito. Parece que água com limão também ajuda a digestão, aí ajuda a perder peso, isso é verdade? Doutora Natália, por favor. A água com limão é uma prática interessante, né?
ela vai trazer essa questão da acidez estomacal, pode ajudar um pouco no seu sistema digestivo, mas ela também, como um componente emagrecedor, não existe, né? A doutora Cíntia apontou aqui várias vezes da importância de um tratamento para perda de peso, em que você assuma, o paciente assuma que ele precisa dessa ajuda e a partir disso vão ser usadas várias ferramentas. A perda de peso ela é global, ela precisa de comportamento, ela precisa de medicação e ela precisa de bons hábitos. Acreditar que a água com limão ou um chá vai fazer essa real diferença, a gente está se enganando, né? Então, pensar sempre no global e essas pequenas ações vão servir de apoio nesse novo hábito, nesse novo estilo de vida. Doutora Cíntia, eu vou me enganar também se achar que não perco peso, porque passei dos 30 e aí o metabolismo começa a diminuir. Qual é a relação, né, do metabolismo com a idade? É mito ou verdade que o metabolismo vai desacelerando com o tempo, doutora Cíntia? Eu sei que a gente vai discutir mais adiante o artigo que foi publicado na Science e eu gostei muito desse resultado para falar que, em geral, é mais mito. As pessoas muitas vezes se apoiam na história do metabolismo lento como uma desculpa imutável para não ter resposta ao seu tratamento de perda de peso. Obviamente, a gente tem mudanças da composição corporal durante a vida, a gente tem situações em que eu vou ter uma diminuição do déficit calórico, sim, mas isso vai ser determinado, como bem a Natália falou, por um complexo de fatores e que vão se dar de forma intrincada. Eu não posso avaliar individualmente que porque eu passei dos 30 ou dos 40, o meu metabolismo despencou e por conta disso eu não vou conseguir emagrecer. Vai ter que existir uma adequação, sim. A percepção dos pacientes de que existe essa tendência ao ganho de peso em fases mais avançadas da vida envolve questões hormonais, hábitos mais sedentários, uma maior carga de trabalho com menos atividade física e, em geral, esse é o fator mais importante, a alimentação inadequada. Então, a gente está lutando contra uma rede de fatores, não é tão simples assim como falar que só o metabolismo influencia. Importante, doutora Cíntia, ter ressaltado, porque agora acho que a gente vai ter que colocar a culpa em outra pessoa ou nos seus próprios atos, nas suas atitudes, né? Porque o estudo publicado recentemente mostrou que o metabolismo não tem ligação direta com a idade. Nosso metabolismo muda em apenas 4 fases da vida. Assunto para o quadro Avanços. Vamos dar uma olhadinha. O estudo foi publicado pela revista científica Science. Envolveu 80 coautores e foi feito por mais de 4 décadas. O objetivo era entender como o metabolismo funciona ao longo de toda a vida. Os cientistas apontam que a taxa metabólica não cai gradativamente a partir dos 30 anos e que o nosso metabolismo sofre alterações em apenas 4 momentos da vida. Foram avaliados cerca de 6.500 participantes de 29 países diferentes, de bebês com 8 dias de vida até idosos de 90 anos. No primeiro ano de vida, a queima calórica, segundo os cientistas, está no auge e chega a ser o dobro do valor médio dos adultos. De 1 até 20 anos, a taxa metabólica cai gradativamente, em cerca de 3% ao ano. Quando chegamos aos 20 anos, essa mesma taxa atinge um platô, que será o mesmo até os 60 anos de idade, segundo os pesquisadores. Após os 60 anos, aí sim, o metabolismo começa a cair em torno de 0,7% ao ano. Não foi comprovado nenhum aumento do metabolismo na puberdade ou gravidez, assim como nenhuma desaceleração na menopausa. O metabolismo também não tem ligação com o gênero, segundo indica o estudo realizado pelos pesquisadores.
voltar a conversar com as doutoras aqui, as minhas convidadas. A gente está falando de metabolismo. Eu quero ouvir um pouquinho sobre esse assunto, doutora Cíntia e doutora Natália. A gente associa muito a questão da perda de peso, mas um metabolismo, quando algo está ali, uma desordem funcional, ela afeta todo o organismo, né? Por favor, primeiro, doutora Cíntia. Exatamente. Por isso que você ter toda a avaliação da parte hormonal deste paciente, dos níveis de eletrólitos, de possíveis comorbidades, função renal, função hepática, é tão importante. E é vital a instituição de um hábito de atividade física regular, que inclua condicionamento com exercício de resistência aeróbico, para o resto da vida. É uma prescrição médica, não adianta, é como se fosse um remédio, não tem como fugir. Doutora Natália, sua prescrição médica também para a gente finalizar e amarrar o assunto aqui, como viver bem e melhor com saúde, aceitar o próprio corpo. Todos os dias a gente tem a mesma conversa que a gente teve aqui ao longo do programa, com os nossos pacientes, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E o que eu vejo, a real mudança é o fazer, né? A gente conversa, a gente pontua, a gente fala, por favor, busque um exercício físico, por favor, organize seus horários, por favor, busque um acompanhamento médico, faça seus exames, mas o fazer é quem realmente traz essa diferença. Então, o impacto que eu espero desse programa é que a pessoa consiga pontuar quais são os pontos em que ela realmente precisa ter uma melhoria dessa vida, né, dessa qualidade de vida, onde ela pode se empenhar e colocar isso fora do papel, né? E essa é a parte mais difícil, mas também é o que vai trazer esse resultado que nos torna tão mais realizados nesse processo. Dá para ser saudável, sim, no longo prazo, alcançar um peso saudável e ser feliz com qualidade de vida. Você só precisa da orientação adequada e do acompanhamento, que muitas vezes tem que ser para a vida toda, mas estamos aqui para isso. Maravilha, excelentes reflexões para a gente finalizar o programa. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Doutora Cíntia Valério, a nutricionista Natália Patrão, muito obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá.